igreja, a qual irá, Senhor, agora ouvir a tua palavra. Pai querido e santo, usa o teu servo que irá transmitir. Meu Deus, que nós possamos absorver, Senhor, aprender da tua palavra, colocar, Senhor, em práticas em nossas vidas, para assim te servir melhor, fazer melhor a tua vontade. Meu Deus, seja conosco, abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já quero agradecer as orações dos irmãos e das irmãs pela minha recuperação. Estive internado ali entre a quinta e a sexta e prossigo aí no tratamento. Já tenho alguma melhora, mas ainda continuo aí nesse tratamento, né? Mas creio que com as vossas orações a gente vai com certeza ser totalmente recuperado aí. Mas graças a Deus estamos aqui. O Senhor nos possibilitou estar aqui para a continuidade do nosso estudo. Então havíamos abordado aí o Antigo Testamento na terça-feira passada. Vamos para o Novo Testamento aí de novo. A gente vai encerrar agora o assunto que trata acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo com o capítulo 2. Já havia mencionado algumas partes desse capítulo, mas algumas partes ficaram de fora, ficaram sem ser mencionadas. Então nós vamos fazer o seguinte hoje vai ser um estudo extenso, mas se Deus quiser o Espírito Santo de Deus vai tomar a frente e vai nos conduzir bem aqui por esse estudo, e com certeza Ele vai falar profundamente ao teu coração, porque Ele está vendo você, Ele está recebendo o seu sacrifício, está recebendo o seu louvor, está recebendo a sua adoração, está vendo o seu comprometimento com a sua obra, está vendo o quanto você tem desejo, quanto você tem sede pela palavra, e é exatamente esse sentimento que o Espírito Santo de Deus valoriza. Por isso que ele que sonda até as profundezas de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos traz os tesouros do céu e nos revela aqui pela sua sabedoria, nos revela aqui pela sua misericórdia. Então, se você estiver ligado no trono, o Espírito Santo de Deus está falando com o teu coração e com certeza Ele está te fortalecendo, te renovando nesta noite. Veja, capítulo 2 de Mateus, nós vamos caminhar pelo capítulo inteiro. Então a gente vai aqui para cada parte que a gente passar. Eu vou orientando você aqui sobre que trechos nós vamos ler. Em cima de cada trecho desse, nós temos alguns comentários a fazer. Veja só. Então, o primeiro trecho que nós vamos lançar aqui um olhar mais atento vai ser do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo número 2, os versículos 1 e 2, todos encontraram, amém? Amém. Veja o que diz aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, algumas coisas maravilhosas Deus já tem nos falado dentro da sua palavra acerca do nascimento do Filho de Deus. Uma coisa já está muito bem claro aqui, que o nascimento, a encarnação de Cristo, ela é simplesmente a descida de Cristo até nós. Mas Cristo é o Logos divino pré-encarnado, eterno. Jesus Cristo é Deus. O Jesus que você serve, o Jesus que você adora, o Jesus que te salvou, Ele é Deus. Como João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. O Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas dependem dele, todas as coisas vieram dele. E no fim tudo vai ter que se dobrar ante ele. Nós já temos nos dobrado agora e nós já temos adorado agora. Nós já temos louvado agora e nós já temos sentido a sua presença maravilhosa. Mas um dia até aqueles que blasfemam dele vão ter que dobrar os joelhos e reconhecer que ele é Senhor. Reconhecer que ele é Deus. Reconhecer que ele é o único que reina sobre todo o universo. Só que este Jesus que é rei, esse Jesus que é Deus, ele desceu até nós. É acerca disso que estamos falando aqui. Como já temos deixado muito claro, e eu não tenho nenhum problema em repetir isso, 1000 vezes se for preciso, mas no teu coração está muito claro isso aqui é encarnação, é quando Jesus tira a sua coroa, aqui eu só estou fazendo uma linguagem metafórica, tá ok?
Jesus pega a sua coroa, coloca no trono, pega seu cetro, coloca lá o manto, ok? E desce até nós em forma humana. E nasce nesse corpo que foi gerado, não da vontade da carne ou do sangue, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então o Logos divino, pré-encarnado, se une ao Jesus homem. E esta união resulta num ser que é plenamente Deus e plenamente homem. Ok? Então é isso que a Sagrada Escritura nos tem deixado muito claro. E esse Jesus, conforme nos é anunciado aqui por Mateus, e Mateus ele é muito enfático nessas declarações, sempre mostrando que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele mesmo, que todo o Antigo Testamento apontava para ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o cumprimento de todas as promessas, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez lá no Éden, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça de Satanás, aquele que te persegue, aquele que te oprime, aquele que se levanta contra você, ele está debaixo dos pés do teu Senhor, debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos vencer Satanás por intermédio de Jesus Cristo. Imprudentemente alguém por aí tem falado, o diabo está debaixo do meu pé. Equívoco. O diabo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E por causa do poder de Jesus Cristo, aquele que disse, eu tenho todo o poder no céu e na terra, e ele tem poder até no inferno, por causa dele Satanás está sujeitado. Por causa dele Satanás não pode te acusar mais, porque o teu pecado foi comprado por ele na cruz do Calvário. Por causa dele Satanás não pode te atingir. Por causa dele Satanás não pode te tocar. Então é por causa do Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus veio até nós. E quando ele veio até nós, ele causa isso que está acontecendo aqui. Ele causa toda essa agitação que nós temos encontrado aqui na descrição de Mateus, cumprindo profecias do Antigo Testamento. E quando ele vem até nós, o Senhor Deus Todo-Poderoso faz questão de anunciar a vinda dele. Faz questão de dar um grande sinal acerca da sua vinda. Ele está mandando para a terra o seu filho unigênito. Não é primogênito, um dentre tantos parecidos com ele. Não, é unigênito. O único filho gerado. O único filho dessa natureza. O único filho com essas qualidades. O único filho com essas características. O único que é verdadeiramente filho de Deus. Porque Jesus é o unigênito filho de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção. Em Cristo Jesus. Nós fomos adotados na família de Deus. Você quer coisa melhor do que você ser filho e filha de Deus? Do que o mundo te chamava antes? O mundo chamava você antes de irresponsável, muitas das vezes. O mundo dizia, muitas das vezes, que você não tinha futuro. O mundo, muitas das vezes, acusava você de tantas coisas e lançava contra você palavras para te denegrir. Só que hoje, a única coisa que cabe em você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você foi comprado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. E você é filho de Deus. Bate no peito e se orgulha porque você é filho de Deus. Não se orgulhe em si mesmo, se orgulhe em Cristo. Se orgulhe no teu Senhor, naquele que te comprou, aquele que fez de você filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. E o Filho de Deus está vindo à terra. E quando o Filho de Deus vem à terra, Deus faz o anúncio por meio de um grande sinal. E esse sinal vai causar um alvoroço, porque quando aqueles reis, e aí nós temos toda uma tradição católica que nos foi comunicada, que nos falam acerca de 3 reis magos. Só que quando você vai para a Escritura, e é isso que nós estamos fazendo aqui, alguns equívocos têm que ser desfeitos. Alguns equívocos têm que ser apagados. Tem que sair da tua mente, principalmente nessa época em que esse tipo de coisa vai ser novamente relembrada. Então nós temos aqui alguns magos, conforme a própria Sagrada Escritura diz, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Cadê reis aqui? Alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e dizendo, onde está aquele que é nascido? Já sabiam que havia nascido, porque Deus já havia lhes dado um sinal. Um sinal já havia sido manifesto. Então eles vieram aqui, guiados por esse sinal, e eles estavam em busca do que é nascido, o rei dos judeus.
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele é rei dos judeus. É isso que as profecias apontam, é isso que as profecias indicam, essas são as características dele. E ele não é somente rei dos judeus, ser rei dos judeus é muito pouco para ele. Ele é rei de todo o universo, e não somente rei de todo o universo, ele é rei da nossa vida. Ele é rei da nossa alma, ele é rei das minhas decisões, ele é rei das minhas atitudes, ele é rei sobre mim, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e tomara que ele esteja reinando também no teu coração, tomara que ele seja rei também sobre a tua vida, tomara que ele seja rei também sobre as suas decisões, tomara que você se coloque diante dele como servo, e o receba como seu rei, o rei da tua vida. Eles vieram em busca do rei dos judeus. E quando eles vieram em busca do rei dos judeus, isso causou um alvoroço. Por quê? Porque ali, naquele lugar onde eles vieram buscar o rei dos judeus, já tinha um rei ali. Alguém já havia se estabelecido politicamente. E como a gente falou aqui brevemente nas aulas passadas, o território de Israel nessa época estava sob muitas convulsões políticas. Então você teve a sucessão de muitos reinos que se sucederam ali, e que estavam sempre disputando poder. Então havia uma guerra, uma briga política muito intensa ali. Desde o retorno do cativeiro, depois do retorno do cativeiro, né, na época da queda da Babilônia, a ascensão da Pérsia, depois a Pérsia vai cair, vai vir a Grécia, Macedônia vai dominar naquela região, depois os próprios judeus, com a família dos Macabeus, vão conseguir uma certa liberdade, vão estar em liberdade até próximo de 36 a.C., quando os romanos vão chegar ao poder agora. Quando os romanos chegam ao poder, alguns bajuladores, que estão sempre nas cortes aí, tentando uma oportunidade, um deles consegue chegar ao poder e se torna um rei vassalo. E ele passa a reinar sobre a Judéia, cobra imposto dos judeus e paga aos romanos. E assim Roma deixa que ele reine sobre aquele lugar. Só que ele não era judeu. Ele era estrangeiro. Ele era idumeu, que vem a ser da tribo de Edom, dos edomitas. E porque ele tinha articulações políticas, ele chegou até aquela posição. E Roma confiava nele. E os judeus o detestavam. E os judeus o odiavam tanto, detestavam tanto, que para ganhar um pouco da estima, ganhar um pouco de confiança dos judeus, ele vai e reforma todo o templo. Eu estou falando de Herodes o Grande. Então Herodes o Grande já era rei ali naquele lugar, mas como que ele chegou à realeza? Através de muitas articulações políticas. Só que está chegando agora aquele que é verdadeiramente o rei. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque está bajulando alguém. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque fez articulações. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque puxou o tapete de alguém. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque teve que matar um, teve que enganar, mentir, roubar para chegar a essa posição. Está chegando aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. A igreja de Cristo não tem que estar preocupada com as articulações políticas que estão acontecendo aí em volta. Ela tem que ter participação política sim, mas ela não tem que estar preocupada com esses quadros históricos, com essas situações, porque pode se levantar o rei que for aí nas cortes que estão em nossa volta. Aqui na igreja está o rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui na igreja está Jesus Cristo, aquele que é o dono de todas as coisas. Nós só nos prostramos diante de um rei, e esse chama-se Jesus Cristo. Eles vieram em busca do rei, do Jesus, do Nazareno, como será chamado, nós veremos aqui nesse estudo. E eles se deparam com esta administração que está lá, e isso causa um tumulto. Como a igreja na atualidade, a igreja sempre vai encontrar situações desfavoráveis. A igreja sempre vai encontrar contrariedades. A igreja sempre vai encontrar situações tumultuosas em torno de si. Por quê? Porque a igreja prega a verdade em Cristo. E a verdade em Cristo sempre vai denunciar o pecado. A verdade em Cristo sempre vai denunciar a corrupção. A verdade em Cristo sempre vai denunciar a promiscuidade, que é exatamente o que o mundo mais ama. Então, quando você se faz amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Quando você se faz amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus.
Só que tem uma coisa, só em um há vida eterna. Você tem que fazer a sua escolha. Você quer ser amigo de Deus para ter a vida eterna, você ter salvação, você ter as mansões celestiais, você ter a presença de Deus, você ter seu nome escrito no livro da vida, só que você vai ser inimigo do mundo. Ou se você quiser se fazer amigo do mundo, estar em paz com todos, você vai ter que parar de pregar a verdade. E é quando os reis magos viram ali o tumulto que aquela informação causou. Os magos que vieram do Oriente. Olha a mania aí. Os magos que vieram do Oriente. Quando eles deram a informação, veio aquele tumulto. Esses magos aí, por exemplo, o que são esses magos? Um estudo que a gente fizer aí, superficial sobre eles, você vai ver o seguinte. É dito que eles vieram do Oriente. No Oriente, ao Oriente da Palestina, você vai ter algumas cortes muito importantes, que são impérios muito importantes desde a antiguidade. Você vai ter, por exemplo, a Babilônia. Você vai ter, por exemplo, a Pérsia. Impérios muito antigos, impérios milenares, que inclusive dominaram sobre aquela região. E que nas suas cortes tinham sábios. E estes sábios praticavam ciências que na época podem ser chamadas de astrologia. Hoje você tem a astronomia, que estuda os astros, o movimento dos astros. Mas antes você tinha uma ciência equivalente, mas que misturava muito de algum conhecimento científico com o misticismo, que é a chamada astrologia. Então essa astrologia era a ciência da época, era a ciência daquele momento. Então quando Deus revela o nascimento, revela a vinda de seu filho à terra, o Senhor faz saber ao mundo científico da época. O Senhor faz saber aqueles que eram entendidos e sábios da época. O Senhor faz saber aqueles que eram grandes da época. E os grandes da época, aqueles que tinham entendimento, aqueles que tinham ciência na época, aqueles que tinham estudo na época, ao verem essa manifestação, ao verem esse sinal miraculoso, porque não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Quando Deus ele quer manifestar o seu poder, quando Deus quer manifestar a sua glória, não é somente as pessoas mais simples, não é somente as pessoas iletradas, não é somente as pessoas que não têm conhecimento científico. Deus vai usar a tua vida para falar até com os sábios. Deus vai usar a tua vida para falar até com os instruídos. Deus vai usar a tua vida para falar até com os acadêmicos. E eles vão olhar para o sinal que Deus vai manifestar através de você. E eles não vão compreender por meio da ciência deles. Mas eles vão glorificar a Deus por meio da tua vida. Eles vão glorificar a Deus por meio daquilo que Deus faz na tua vida. E assim Deus fez por meio de Cristo. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. E Deus fez um sinal. E quando esse sinal foi visto por esses magos que eram os astrólogos da época, que eram aqueles que estudavam os astros, eles viram a estrela. E aí, juntando este conhecimento que eles tinham na astrologia, com o conhecimento que eles receberam quando os judeus foram enviados para essas cortes, que os judeus estiveram na Babilônia e os judeus estiveram na Pérsia. E lá o conhecimento do Antigo Testamento foi difundido. O conhecimento do Antigo Testamento foi compartilhado lá. Então, quando eles olharam para aquele sinal e tendo conhecimento das profecias do Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias, eles se deslocaram de onde estava, juntaram uma grande caravana, e aí é impensável simplesmente 3 indivíduos montarem camelos e se deslocarem por toda aquela viagem. Porque é uma viagem de mais de 2.000 quilômetros, por meio de terras desérticas, por meio de lugares perigosos, sujeitos a assaltantes, sujeitos a todo tipo de risco durante a estrada. Certamente eles formaram uma grande caravana e se deslocaram e vieram até a terra da Judéia se colocar diante daquele que é nascido rei dos judeus. Você está percebendo que o que Deus faz não é só para a igreja? O que Deus faz não é para ficar só nessas 4 paredes. O que Deus faz na tua vida não é só para ficar no teu íntimo. O que Deus faz na tua vida não é só para ficar na tua casa. O que Deus faz na tua vida não é para ficar somente no escondido, no oculto. O que Deus faz na tua vida é para aparecer. O que Deus faz na tua vida é para ser um sinal. O que Deus faz na tua vida é para glorificar o nome dEle. O que Deus faz na tua vida é para ser uma grande referência para todas as pessoas. Para que pessoas que você nem conhece cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro por tua causa. No lugar onde você está, você é um sinal de Deus.
No lugar onde você trabalha, você é um sinal de Deus. No lugar onde você convive, você é um grande sinal de Deus para aquelas pessoas. Do jeito que os magos estavam lá no Oriente, cuidando da sua astrologia, e viram aquela estrela se deslocando, e sabiam que tinham que ir até a Judéia, da mesma forma pessoas vão chegar a Cristo por causa de você, porque você é como uma estrela que vai guiar elas até os pés do Senhor Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele faz na tua vida. Você às vezes está passando uma enfermidade, você está passando uma tribulação, você está passando uma doença, você está passando uma perseguição, e você não entende. E Deus, muitas das vezes, Ele está passando você num processo, porque quando Ele te exaltar, o sinal dEle sobre a tua vida vai ser tão forte, vai ser tão grande, vai ser tão poderoso, vai ser tão maravilhoso, que vai ser inegável que Deus está sobre a tua vida. Vai ser inegável aquilo que Jesus Cristo vai fazer através de você. É isso que você está aqui para ser, você está aqui para ser um sinal de Deus. Do jeito que Deus usou o subterfúgio daquela estrela, Deus usa você hoje para guiar pessoas até Cristo. Deus usou aquela estrela para guiar os magos até Jerusalém. E Deus usa você para guiar pessoas até Cristo. Pessoas às vezes de mais alto escalão. Às vezes você está lá, você é empregado doméstico, está na casa do psiquiatra, do médico, né, do arquiteto, do engenheiro. E você pensa, essa pessoa nem olha para mim, porque eu sou uma pessoa simples. Aquilo que você tem, ele não tem. Muitas das vezes não tem. A paz que você tem e que muitas das vezes o dinheiro não pode comprar. Porque Cristo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Ter paz com o dinheiro cheio de bolso, esse tipo de paz passa. Ter paz porque você tem saúde, a saúde também acaba. Ter paz porque as pessoas batem no seu ombro e elogiam você, isso também passa. Mas a paz que você tem, ninguém pode tirar. A paz que você tem, ninguém pode arrancar. A paz que você tem, ninguém pode entender. Mesmo passando por todas as situações, você está em paz, porque o Rei da Paz mora dentro de você. Você tem paz e o mundo olha para você e quer aquilo que você tem. E você é a estrela que os conduz a Cristo, que os traz à presença de Deus. E quando isso acontece, os Herodes da vida ficam transtornados, ficam incomodados, porque eles pensam que eles são rei, que eles reinam sobre tudo. Eles pensam que eles têm todo o poder, só que quem tem todo o poder no céu e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eles viram aqui, essa indignação. Agora, continua comigo aqui, para a gente ver. Vamos do 3 ao 8 agora, olha só. 3 a 8. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Agora, veja só, os recursos linguísticos que eles usam aqui. Isso aqui chama-se hipérbole. Toda Jerusalém com ele. Ele não está dizendo aqui que até o limpador, a faxineiro, o curtidor, o ferreiro. Não, esse pessoal estava lá cuidando da vida deles. Mas quando eles dizem, eles falam, olha, as representações políticas, as representações da ciência, as representações diplomáticas. Quando Jesus Cristo, ele opera algo maravilhoso, ele causa um abalo em todas as áreas. Ele causa um abalo em todas as estruturas. Então aquilo que o homem pensa que tem o domínio, aquilo que o homem pensa que tem o poder, aquilo que o homem pensa que manda, que faz e que desfaz, quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta, tudo cai por terra. O Senhor Jesus Cristo, se precisar, ele derruba reinos por você. Se precisar, ele levanta reinos por você. É isso que acontece. A gente vai ver a mesma coisa quando o Senhor Jesus Cristo for ser julgado. Veja, ser julgado por pecadores, ser julgado por pessoas, né, que são mais frágeis, que são menos do que uma gota no fundo de um balde, e que são menos do que o pó da terra. E ele será colocado diante de Pilatos. E Pilatos vai dizer, não sabes que tem o poder para te prender ou para te colocar em liberdade? E Jesus Cristo vai atualizar Pilatos sobre a sua situação. Jesus Cristo diz para ele, fica sabendo, né, saibas que nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. E aí muitas das vezes você fica com tanto medo da sentença, e às vezes você fica com tanto medo do laudo médico,
E às vezes você fica com tanto medo das perspectivas aí da política, das perspectivas da economia. Saiba que nenhum poder o mundo tem sobre você se do céu não for dada autorização. Tem que pedir autorização na corte celestial, porque só vai acontecer sobre a igreja aquilo que o Rei dos Reis permitir, aquilo que o Rei dos Reis autorizar. Se alguma coisa está acontecendo, se estamos passando por tempo de tribulação, saiba que existe a vontade perfeita, mas também existe a permissão de Deus. E Deus permite, muitas das vezes. Deus permite que venha uma tribulação, como a gente viu na aula passada, carta de Tiago. Sem tribulação não tem maturidade, meu irmão. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa transformar, você precisa sair da infância, você precisa deixar de ser neófito espiritualmente. E saber que a sua prioridade é Cristo, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, porque para mim o viver é Cristo. Se for para viver, é para dar glória a Cristo. Se for para viver, é para falar de Cristo. Se for para viver, é para glorificar a Cristo. Mas se for para morrer, que morra então, porque morrer é ganho, é céu, é eternidade, é glória, é presença da majestade divina. Você não perde, porque a tua vitória está nas mãos de Cristo. Se é viver é Cristo, se é morrer é ganho. Isso é maturidade espiritual. Não interessa o que vier, você está pronto, você está pronta. O Senhor Jesus Cristo está contigo até a consumação dos séculos. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Então é isso que nós temos visto aqui. E aí Herodes, diante dessa situação, já diz, ele se atormentou e toda Jerusalém com ele. É uma hipérbole, é um exagero. Só alguns estão atormentados. Alguns vão se regozijar quando disser, veio o Rei dos Reis. Alguns vão cantar de alegria quando disser, veio, chegou o Rei dos Reis. Alguns vão se regozijar, vão se alegrar, porque serão libertos das suas aflições, porque serão salvos, porque serão transformados, porque terão a presença de Deus. Alguns vão se alegrar, mas alguns não vão se alegrar. É isso que nós estamos vendo aqui, nessa leitura. Veja só. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Então, perturbado aqui o Herodes, né? E toda Jerusalém com ele. Muito bem, só aqueles que faziam parte da sua corte, né? Os seus bajuladores. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia. Porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente, olha só como age esse tipo de gente. Olha só como age. O triste não é ver Herodes agindo assim, porque Herodes é ímpio. O triste não é ver Herodes agindo dessa maneira, como uma serpente, como Jesus Cristo vai chamar de raposa depois do seu filho. Seu filho que vai estar durante o ministério de Cristo. Ele morre em 4 anos de Cristo. E aí, Herodes morre em 4 anos de Cristo. Como é que Jesus nasceu na época dele? Foi bom entrar nessa questão aqui agora. Veja, existe um defeito no calendário. Nascimento de Cristo seria, teoricamente, o ano 1, o ano do nascimento de Cristo. Não existe ano 0, é ano 1. Seria o ano do nascimento de Cristo, ok? Então aquilo que definiram como ano 1, definiram errado. Jesus Cristo nasceu em 4 anos de Cristo. Então, depois de passado um tempo, perceberam o equívoco, de acordo com algumas combinações de fatos históricos, e viram que onde marcaram ano 1, ano do nascimento de Cristo, marcaram errado. Jesus Cristo nasceu em 4 anos de Cristo. 4 anos antes da marcação que fizeram. Foi um erro cometido por Dionísio os Exíguos, que recebeu essa tarefa da Igreja Católica na época. Ele fez as pesquisas deles e fez lá o calendário. Marcou ano 1, ano Domini, ano do nascimento de Cristo. Aí vai depois de Cristo e antes de Cristo. Jesus Cristo é o centro do calendário. Isso é maravilhoso. Por isso nós podemos glorificar a Deus, porque Ele é mesmo. Agora, quando Ele marcou, por ser falho, homem, e por estar numa época com poucos recursos mesmo, então não dá também para criticar tanto. Ele marcou errado. Então, a data que Ele marcou, na verdade, teria que ser 4 anos antes. Então, 4 anos de Cristo é a data certa para o nascimento, né, a vinda em carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja,
Então, quando Herodes ouve a notícia, primeiro, esse incômodo, essa perturbação dele, né? Essa maquinação, ele tenta chamar os magos secretamente. Ele tenta fazer as coisas encobertas. Ele tenta fazer as coisas escondidas. Ele tenta fazer as coisas por baixo do pano. Herodes fazer isso não é problema. O problema é quando você vê pessoas dentro da igreja tentando fazer isso. Quando você vê pessoas dentro da igreja com maquinações. Quando você vê pessoas dentro da igreja com conspirações. Eu quero o cargo daquela pessoa, vou começar a conspirar contra ela, começar a espalhar boatos, começar a espalhar falsos, começar a criticar a pessoa, tentar procurar saber coisas da pessoa somente para espalhar. Esse tipo de coisa Deus não tolera. Esse tipo de coisa Deus não vai deixar passar impune. Deus não se deixa escarnecer. Jesus Cristo disse: aquilo que vocês ouvirem nos ouvidos, preguem no telhado. Comigo não tem nada de escondido, comigo não tem nada de secreto. Aqui não é maçonaria, aqui é igreja. Tudo tem que ser falado abertamente. Jesus Cristo é luz. E aquele que vem para a luz tem que ser tudo revelado. Nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Aquilo que você faz em oculto é o mesmo que você faz em aberto, porque você faz tudo para a glória de Deus. Paulo disse: tudo que fizerdes, fazeis por fé. Se você faz tudo pautado pela sua fé, você não tem do que se envergonhar. Então esse tipo de conspiração é daqueles que estão sendo usados por outro espírito. Esse tipo de prática é de pessoas que estão sendo usadas por outro tipo de espírito. O mesmo espírito que estava sobre Herodes. E que fez ele tentar chamar os magos para si, para combinar uma coisa com eles por baixo do pano. Aí outra coisa que eu vejo nessa leitura aqui, muito importante, é quando ele se afligiu, ele chamou uma reunião. Ele chamou uma reunião lá, um concílio, chamou os sábios. Chamou os sábios, fariseus, talvez chamou lá os saduceus, chamou principalmente os escribas, que eram as pessoas que copiavam. Não tinha impressora, viu, nessa época. Então tudo era copiado à mão. Então se um cara ele pega uma Bíblia Sagrada para copiar ela à mão, ele é especialista. Ele conhece aquilo ali profundamente, uma vez que ele dedica toda a sua vida a fazer cópia dela. Então por isso que eles eram reputados como pessoas de muito renome. Os fariseus, que eram principalmente, que tinham didática, eram professores. E os escribas, que eram especialistas. Então eles estavam sempre juntos. E aí Herodes vai e convoca. E pergunta, inquire a eles: onde vai nascer o rei dos judeus? O que eu acho mais impressionante é que não há dificuldade. Eles rapidamente, não precisam nem consultar o texto, porque eles sabem de cor. Eles falam: vai nascer em Belém da Judéia. E aí menciona as profecias que apontam para isso. As profecias são claras, indicam que ele nascerá lá. Agora me diga uma coisa. Eles são tão sábios para saber que o Messias vai nascer em Belém da Judéia. Em outro momento, Jesus vai abordar também alguns deles e vai dizer: vós sabeis discernir até as estações dos tempos. Se o tempo está rubro, você diz: vai ter chuva. Se está de outra maneira, você diz: vai ter bom tempo. Vós sabeis discernir até a face, do céu, dos tempos. Mas você não sabe discernir o tempo que está chegando, o tempo que tem chegado. Você não sabe discernir a manifestação do Filho de Deus que está entre vocês. Como é que eles têm tanta sabedoria para responder na lata aonde Jesus vai nascer, mas esta mesma sabedoria não serve para eles irem até Jesus? Não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não é por sabedoria humana, meu querido. Não é por sabedoria humana, minha querida. Não é porque você tem alta formação, não é porque você tem diploma, e também não é porque você não tem, mas é porque o Espírito Santo de Deus guiou você até a presença maravilhosa de Jesus Cristo.